Olá, tudo bom, pessoal? A gente vai falar um pouquinho agora sobre febre, tá? E na próxima aula a gente fala um pouco sobre icterícia. Lembrando que nossa referência bibliográfica é o Porto, tá? Então, tudo que a gente vai comentar aqui, né, tá escrito lá. Vamos lá. Falando sobre temperatura corporal, né? Onde que a gente mede os possíveis locais de aferição de temperatura corporal? A gente tem a região axilar, região oral, retal, timpânico. Existe também a possibilidade de fazer uma aferição de temperatura invasiva, né? Seria na artéria pulmonar, no catéter, usando aí o catéter de Swan-Ganz. Existe também um termômetro esofágico, é bem mais fidedigno aí. Também a possibilidade de medição de temperatura via nasofaríngea e vesical. O que a gente vai ter mais contato na prática clínica é axilar, oral, retal e às vezes timpânico, apesar de não ser tanto difundido aqui na nossa prática clínica. Vamos lá. O que que é, né? Quais são as temperaturas normais, né, que a gente considera aí? Então, a gente tem que avaliar isso dependendo do local, né, que for avaliado. Então, a temperatura axilar, ela varia de 35,5 a 37, né? A temperatura medida na boca de 36 a 37,4 e a temperatura retal de 36 a 37,5. Aqui já falando um sinalzinho que existe, chamado sinal de Lenander, né? Que é o quê? É a diferença de 1 grau de temperatura, né? Maior, né? Retal em relação à temperatura axilar. Isso me traduz o quê, pessoal? Me traduz aí uma inflamação intestinal, né? E várias causas podem corroborar com esse sinal de Lenander. Uma delas, que é bastante clássica de se falar, é a apendicite aguda. Febre, então, a gente considera que é acima de 37 graus. A gente tem que tentar entender qual que é a diferença entre febre e hipertermia. Para a gente entender isso, a gente precisa entender o conceito de set point hipotalâmico, né? O hipotálamo que controla a nossa produção aí, ele regula a nossa produção de calor, tá? Então, quando a gente tem alguma coisa que altera esse set point hipotalâmico, exemplo, infecções, né? Então, a gente vai ter a manifestação de febre, né? Já a hipertermia seria a elevação de temperatura sem alteração desse set point. Exemplo, você vai aí fazer uma atividade física extenuante, tem uma insolação, né? Você pode ter uma hipertermia, mas não há alteração do set point hipotalâmico. Então, tem só aumento da temperatura, não tem febre, ok? Esse aqui é o mecanismo, né, que possa explicar aí a geração da febre, vários mediadores inflamatórios, interleucina 1, prostaglandina 2, interleucina 8, que aí vão alterar o nosso set point e hipotalâmico, que vai alterar a regulação da produção de calor e também a alteração da regulação de perda de calor, culminando aí na febre propriamente dita. Então, a gente já falou, a febre é acima de 37 graus, a diferença sobre hipertermia, que a gente já falou também, e a febre, pessoal, é bom ter febre? Essa é uma pergunta interessante. Segundo o Porto, né, para algumas doenças, sim, a febre tem um caráter benéfico, tipo neurosífilis, brucelose, por exemplo, mas acho que de maneira geral a febre não é tão benéfica assim, porque ela acaba aí alterando o balanço nitrogenado, ou seja, há um consumo, né, de proteínas. Isso não é uma coisa boa para um paciente que está enfermo. Além de tudo, há também uma perda, né, uma perda de líquidos por sudorese, e isso pode aí levar à desidratação, levar também à alteração do equilíbrio hidroeletrolítico. Então, de maneira geral, e febre não é uma coisa tão benéfica assim, mas temos que pensar que a febre é sempre um sinal de alarme, né?
Então, o paciente com febre é um paciente que precisa ser visto com um olhar mais cuidadoso. Os idosos, né, eles podem, como eles são, se comportam de forma diferente, eles podem apresentar infecções, né, sem resposta febril. A ausência de febre é um sinal aí de mau prognóstico. A gente observa isso na prática clínica, que os pacientes muitas vezes têm infecções, não fazem febre, ou muitas vezes fazem até hipotermia, fazem na temperatura baixa. A gente observa que esses pacientes evoluem pior do que os outros pacientes. Nos idosos, a gente tem que prestar atenção que muitas vezes o paciente apresenta infecção, né? Porém, ele não tem febre, como a gente já comentou anteriormente, mas ele apresenta outros sinais, que são confusão mental, ele pode delirar e aí fazer alucinações. É um comportamento aí diferente, né, que os idosos apresentam. Então, a gente tem que caracterizar a febre do seu início, se é uma febre que inicia subitamente, né, de forma rápida, uma febre que ela surge lentamente, vai aumentando, né, a sua temperatura, e também sobre a intensidade, né, uma febre leve, uma febrícula seria aí até 37,5 graus Celsius, uma febre moderada de 37,6 a 38,5 e uma febre alta aí acima de 38,6 graus Celsius. Tá? Em relação com gravidade, pessoal, o grau de temperatura, não necessariamente. Você pega, por exemplo, um paciente aí com uma faringoamigdalite bacteriana, ele faz aí 40 graus, 39,5 de febre, e não quer dizer que isso é um prognóstico que tenha relação com gravidade do paciente. Como eu disse anteriormente, às vezes o paciente faz até hipotermia, né, em vigência aí de uma infecção grave. Então, em relação à duração, não há um consenso aí, né? Vocês viram Porto, oitava edição. Então, ele diz que não tem um consenso, mas a febre aí que permanece por mais de uma semana poderia ser considerada aí uma febre aí prolongada. No modo de evolução, a gente vai falar um pouco sobre as curvas térmicas, né, que existem aí da febre. A gente tem a febre contínua, né, que é aquela febre que o paciente apresenta, né, que a temperatura está sempre acima do valor normal, né, do valor normal, acima de 37,5, porém há uma variação de até 1 grau Celsius, né? Então, o paciente está sempre febril, né, sempre com temperatura acima de 37,5 e varia no máximo aí 1 grau Celsius. A gente tem a febre remitente, né, a gente tem a febre diária, né, alteração de temperatura diária, aí já com variação de mais de 1 grau Celsius, e também sem períodos de aperexia, ou seja, sem períodos de normalidade. Ele sempre vai estar febril, porém aqui agora com variação de mais de 1 grau Celsius. A gente tem a febre irregular ou séptica, né, que ocorre com picos altos de febre, muitas vezes intercalados com período de temperatura normal ou até mesmo de hipotermia, tá? Então, essa aí é a característica aí da febre irregular ou febre séptica, né? Que ela não tem aí um caráter também cíclico, ela não obedece um padrão, tá? Ela pode fazer 39, 39,5, 35, sabe? Então, ela pode evoluir dessa forma. A gente tem a febre intermitente, né? Aquela febre que tem picos de febre de um dia, passa aí 2, 3 dias sem febre, 2, 3, e a febre retorna aí, retorna novamente, né? Essa aí é um exemplo bem clássico, né? E, obviamente, possui o caráter aí cíclico, né? Um exemplo bem clássico seria a febre da malária, que a febre acontece num dia, aí pula 2 dias ou pula 3 dias e acontece de novo. Então, essa é uma febre, a gente chama de febre intermitente. E a febre ondulante, o que é isso, pessoal? São períodos de temperatura normal, às vezes dias e semanas, né, com períodos de temperaturas também elevadas. Então, ele passa vários dias com períodos de normorexia, né, de temperatura normal, tá?
e depois ele permanece vários dias aí com um quadro febril, tá? Então, você vê aqui no gráfico, né? Ele faz febre, 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 depois desce, fica bastante tempo com bastante dias, né? Sem febre, e depois sobe e permanece com febre novamente. Essa aí é a febre ondulante ou febre recorrente. E também a questão do término da febre, né? Como que a febre termina? Se ela termina em crise, né? Que ela termina de forma súbita, né? Ou se ela termina em lise, que é em forma gradual. Outro conceito que a gente vai falar para vocês é a febre de origem indeterminada ou obscura, né? O que que é isso, pessoal? É quando a gente tem uma temperatura corporal aí acima de 37,8 em várias ocasiões, tá? Por um período de pelo menos 3 semanas, tá? Sem definição diagnóstica e após 3 dias de investigação hospitalar ou ambulatorial. Ou seja, é uma febre aí que está mais de 3 semanas acontecendo, tá? E você já teve 3 contatos aí, né? De investigação, tá? Para tentar entender da onde vem essa febre e não conseguiu aí achar o diagnóstico, né? O diagnóstico da possibilidade da causa dessa febre, né? Daí a gente considera isso como febre de origem indeterminada ou obscura. Causas dessa febre, pessoal, a gente tem várias causas dessa febre, né? A gente tem doenças que vêm com a própria idade, né? As neoplasias, né? A gente tem, por exemplo, algumas doenças que são relacionadas a locais, a endemias, por exemplo, leishmaniose, né? Doenças aí infecto-contagiosas, né? Porém que se apresentam, que tem relação, né, com o local que a pessoa mora. Também o estado imunológico, aquele paciente que muitas vezes é imunodeprimido, pode aí se apresentar com uma febre de origem indeterminada. E a gente tem que considerar sempre também se esse paciente tem um contato ou teve contato, assim, para considerar que dessa febre é uma febre de origem hospitalar ou de origem comunitária, e também indagar esse paciente em relação sobre a presença ou ausência aí de procedimentos cirúrgicos, que isso pode ser uma causa aí de febre. Exemplo, quando há um esquecimento de um material, uma gase, por exemplo, uma cavidade abdominal, isso pode levar aí ao paciente ficar fazendo febre sem uma causa definida. Outro exemplo também seria um paciente que sofreu um procedimento ortopédico e aí fez uma osteomielite e aí está fazendo uma febre aí mais prolongada. Como eu falei aqui, há algumas causas, né, de febre de origem obscura ou indeterminada. A maioria delas a gente pode ver aqui que são causas infecciosas, né? Tuberculose, endocardite, abscesso, malária, toxoplasmose, né, salmonelose, enfim. Depois a gente tem aqui as doenças neoplásicas, né, ou a linfoma de Hodgkin, adenocarcinoma, metástase em si, linfomas e leucemias. Aí depois a gente tem as doenças do tecido conjuntivo, lúpus, né, doença de Still, né, a gente tem também algumas coisas de tireoide, né, uma tireoidite subaguda, uma arterite de células gigantes pode causar, né, uso de drogas, como falei, corpo estranho intraabdominal, né, anemias hemolíticas, enfim, várias causas para investigar um paciente quando se apresenta com febre de origem obscura. E febre factícia é um outro conceito, que é rara, mas ocorre, né? Geralmente aí com profissionais de saúde e seus familiares, né? Então, aqui acontece, na verdade, uma indução da febre, né? Que, que a pessoa fica fazendo, né? Para ter algum ganho secundário, né? Então, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo com esse paciente, né, para tentar tratar a parte psicológica dele, né? Às vezes o paciente está criando, né, alterando aí o termômetro, muitas vezes inoculando, né, algum tipo de material,
contaminado no corpo, né, para fazer, né, para gerar febre e com isso ter algum tipo de ganho secundário. Tá? Aqui nesse slide a gente vê algumas coisas sobre a febre de origem também indeterminada, né? Algumas perguntas que deveriam ser feitas, né? A questão de duração, doenças ocorridas, onde que mora, contato com animais, gatos, ou seja, tem doenças que têm relação aí com animais domésticos, muitas vezes animais silvestres também, tá? Doença, febre relacionada ao a ocupação do paciente, né? Algumas ocupações aí podem predispor o paciente a ter outros tipos de infecções que a gente tem que pensar. Pessoal que trabalha em açougue, trabalha em esgoto, né? E também perguntar sobre doenças pregressas, obviamente, para aquele paciente que tem, por exemplo, uma valvulopatia, ele pode estar desenvolvendo uma endocardite, né? E doenças familiares, que muito provavelmente também doenças contagiosas. Exemplo, tem um paciente que tem um contactante em casa com tuberculose, eu teria que pensar, né, que tuberculose seria também uma causa de febre nesse paciente. Aqui algumas coisas que podem me ajudar na diferenciação da febre de origem obscura e a febre de origem neoplásica, né? Que podem, perdão, diferenciar a febre de origem obscura, diferenciá-la de infecção e de origem neoplásica, né? Então, quando a gente tem aqui uma febre que a gente pensar, né, assim, em infecção, ela teria que ter uma PCR aí maior que 100, tá? Teria que ser você fazer o teste aí de naproxeno, né? E esse teste ser negativo, o que que é isso? Você dá o naproxeno, que é um medicamento para esse paciente, né? E ele não responde, né? E a febre não cede. E também outra coisa que tem que levar em consideração seria a leucocitose, né? Com desvio à esquerda, que aí me sugere a infecção bacteriana. Já a febre, né? De origem obscura, pensando que a causa seria neoplasia, né? Aqui a gente vê que a presença de mialgia e artralgia fala contra a doença neoplásica. Quando você faz o teste de naproxeno, esse teste é positivo, ou seja, você dá o remédio, né? E ocorre melhora dessa febre, então esse teste é positivo, né? Aí pensaria em neoplasia. A gente tem também aqui na neoplasia, quando há perda aí de mais de 1 quilo, né? Em peso corporal por semana, também sugere aí uma febre de origem neoplásica. Pessoal, de febre é isso, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre icterícia.